That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. O Ecos do Universo de hoje vai tratar de um assunto que a gente acha espetacular por diversas razões. Nos últimos dias, a gente tem tido muitas interações nas redes sociais do Centauri por conta das passagens da Estação Espacial Internacional por cima aqui de nós, aqui do Brasil. A gente dá as coordenadas para os nossos seguidores acompanharem, eles observam, registram e nos mandam para a gente ver os resultados. Inclusive, Marco, o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que já esteve na ISS no ano de 2006, repostou a nossa publicação, viu? Tá aí um prazer que eu tinha quando eu estava no Brasil, mas que hoje, vivendo aqui em São Petersburgo, na Rússia, eu não tenho mais. A ISS é um satélite artificial que leva consigo um laboratório, onde existem astronautas permanentemente por mais de 25 anos, obviamente não são os mesmos. A latitude da ISS vai até 51,6 graus, seja a norte ou a sul, e a cidade de São Petersburgo fica a 59,9 graus a norte. Bom, já que o Marco nos deu o spoiler sobre o que é a ISS e o tema do episódio de hoje, vamos entrar logo no assunto. Foi mais forte do que eu, Rodrigo, perdão. Mas, economizando um tempo aqui, vamos direto para a definição de um satélite, mas aqui de forma geral. Legal, Marco, mas vamos definir o seguinte recorte. O satélite que nós falaremos hoje é o artificial. Os satélites naturais vão ficar de fora um pouquinho. Dito isso, Rodrigo, quando você ouve a palavra satélite, o que vem na sua cabeça? Pô, aquela imagem clássica, né? Uma nave de metal cheia de painéis solares, flutuando lá em cima, meio sci-fi, mas real. Tipo o que a gente vê nos filmes, né, Marco? Pois é, e a maioria pensa assim também, e também não está errado ao pensar assim. Mas tem uma camada além, mais profunda. Existem as sondas e os satélites. Sondas seriam os objetos desenvolvidos para missões de exploração para além das órbitas. Já os satélites, mesmo os artificiais, usam a definição de estarem numa órbita em torno de um corpo maior, por exemplo, de um planeta, como é o caso da ISS e o planeta Terra. Será que, dado todo esse frisson aí recente que nós tivemos acerca da Lua, será que se colocarmos um objeto em órbita da Lua, do nosso satélite natural, ele será chamado também de satélite, Rodrigo? De maneira técnica, sim. Só no caso, seria um satélite artificial num satélite natural. Contudo, não podemos ignorar que a Terra exerce grande influência gravitacional no sistema Terra-Lua, por motivos de ser muito mais massiva que a Lua. Mas, nas devidas circunstâncias, não há nada que impeça, não. Exato. Então, de forma geral, e até meio grosseira, satélites são máquinas que a gente enfia num foguete, torce para não explodir e manda para dar uma volta na Terra ou em outros corpos celestes. E nós fazemos isso desde 1957, quando os soviéticos lançaram o Sputnik. A gente nunca mais parou desde então. E a função deles é absurda e importantíssima. Hoje eu diria indispensável. Tem satélite que tira foto do chão para prever furacões, por exemplo. Tem os que ficam de olho em buracos negros, galáxias distantes, e os que simplesmente fazem o seu WhatsApp funcionar. O GPS, sigla para Global Positional System, ou o GLONASS, sigla para Globalnaya Navigaционная Sputnikovaya Sistema, que significam praticamente a mesma coisa, são exemplos disso. Já parou para pensar que tem um time de mais de 20 satélites que compõem uma constelação dessas mesmas coisas lá em cima, só para dizer que você está a 50 metros de uma padaria, por exemplo? Eles conseguem ver áreas enormes de uma só vez. É uma eficiência que nenhum mapa feito de papel teria. E eles estão muito acima das nuvens. Nada de poluição atmosférica, nada de chuva atrapalhando a visão. Para um telescópio no chão é um parto. Para satélite é só vantagem. A estrutura é basicamente uma antena para mandar e receber informação e uma fonte de energia. Geralmente são painéis solares que convertem luz em eletricidade.
É quase uma planta espacial. E aí que vem a parte legal e que pode ser dúvida de muita gente também. Como é que eles não caem nas nossas cabeças, Rodrigo? O segredo é o mesmo para a vida, Marco. Equilíbrio. Mas no caso da ISS, é o equilíbrio entre a velocidade do satélite na direção do movimento que é necessária para compensar a gravidade que vai puxar ele para baixo. Se vai rápido demais, ele escapa para o espaço. Devagar demais, vira uma estrela cadente cara e lotada de equipamentos. E eles escolhem altitudes diferentes. E aqui, cuidado, agora estamos falando de altitude e não de latitude. Bem, existem os geoestacionários, que ficam na linha do Equador, viajando de oeste para leste, no mesmo ritmo da Terra. Para quem olha daqui de baixo, é como se eles estivessem parados no céu. E é por isso que a sua antena de TV não precisa ficar se mexendo para caçar um sinal. E tem os polares. Esses vão de polo a polo, no movimento norte-sul, enquanto a Terra gira embaixo. Eles vão escaneando o planeta inteiro, uma faixa de cada vez. É como se fosse um scanner gigante. Agora uma pergunta clássica de quem olha para o céu. Com tanta tralha voando, por que eles não batem uns nos outros? Olha, na verdade batem, mas raramente acontece. Em 2009, um satélite americano e um satélite russo se encontraram do jeito errado. A primeira colisão acidental entre dois satélites artificiais. Mas no geral, a gente aprendeu a desenhar as rotas. Quando lançam um novo, eles escolhem uma órbita que evitam a colisão com outros. O problema é que essas órbitas mudam com o tempo e a gente tem cada vez mais lixo espacial. A conta acaba não fechando. A NASA começou essa brincadeira com a Explorer 1, em 1958, primeiro satélite norte-americano. A bordo, havia um sensor para medir partículas de alta energia, os chamados raios cósmicos. Além de diversas outras nações que já fizeram os seus próprios satélites e também já os lançaram. E hoje? Hoje, a gente tem satélites que medem dióxido de carbono na atmosfera, que monitora vulcão, incêndio, desmatamento. E aí, Marco, isso tudo é gigante. Mas o que me deixa realmente animado é quando a gente começa a falar de satélites que cabem na palma da mão. Ah, eu sei o que você está querendo, Rodrigo. Você quer ir direto para os CubeSats, certo? Aí a conversa começa a ficar um pouco mais interessante. Mas, Rodrigo, antes de a gente mergulhar de cabeça nos CubeSats, não dá para ignorar que o Brasil tem a sua história lá em cima também. E também não é de hoje. Por exemplo, a gente tem o SCD-1, um satélite de coleta de dados. Ele foi lançado em 1993 e olha só que loucura, Rodrigo. Foi o primeiro satélite totalmente projetado, construído e testado no Brasil. Ele ainda está em funcionamento, dá para acreditar? Mais de 30 anos no espaço e o bichinho continua firme. Isso é engenharia de verdade. E qual é a função dele? Basicamente, ele é um carteiro espacial. Ele coleta dados de plataformas espalhadas pela Amazônia, por exemplo. Essas plataformas contêm estações de coleta no meio da floresta e que mandam informações sobre temperatura, pressão, umidade, nível de rios. O satélite então passa por cima, recolhe tudo e manda para uma estação na Terra. É vital para prever enchentes, monitorar queimadas, acompanhar a saúde da floresta. E o Brasil tem uma extensão continental, não é mesmo? Não adianta tentar fazer isso só com uma antena no chão. E o mais impressionante é que o SCD-1 é pequeno perto dos satélites americanos e russos da mesma época. Ele tem formato de prisma, cerca de 1 metro de altura, mas abriu caminho para uma segunda versão, o SCD-2, lançado um pouco depois, em 1998. Aí a gente começa a perceber que, às vezes, menos é mais. Não precisa de um trombolho do tamanho de um caminhão para fazer ciência de ponta. Às vezes, um satélite mais enxuto, bem planejado, resolve os problemas enormes aqui de baixo. E isso nos leva direto para os CubeSats, que são tipo os netos desses pioneiros brasileiros. Aqui entra a revolução dos CubeSats. Olha só, um satélite tradicional pode custar de 600 milhões a 5 bilhões de dólares. O Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA tem o tamanho de uma minivan. Já o Mars Reconnaissance Orbiter tem a envergadura de um ônibus escolar. O Europa Clipper
que vai para a Lua de Júpiter, tem o comprimento de uma quadra de basquete. E aí, num piscar de olhos, uma falha no lançamento, por exemplo, ou um componente que dá um pau, e são anos de trabalho e centenas de milhões de dólares perdidos no vazio. É tipo construir um castelo de cartas durante 10 anos e torcer para ninguém tossir perto. E aí que entram os CubeSats, que são, em definição, basicamente nanosatélites, que seguem um certo padrão. A unidade fundamental deles é um U, que mede 10 centímetros cúbicos. É o tamanho aproximado de um cubo mágico, ou daqueles potes de sorvete pequeno. E o seu peso é menos de 2 quilos. Alguns são ainda menores, na casa de alguns poucos gramas. E eles podem ser empilhados em unidades maiores, como 2 unidades, 3 Us, 6 Us, 12 Us e até 24 Us em alguns casos. Mas a essência é a miniaturização. Mas eles também não viajam sozinhos, é como se eles pegassem uma carona. Quando uma agência ou empresa vai lançar um foguete com espaço sobrando, eles enfiam uma dúzia desses cubos num container padronizado. Lá no espaço, uma mola empurra eles para fora. É quase como se fossem sementes sendo espalhadas. Isso barateia o custo de lançamento de uma forma absurda. Um CubeSat pode custar de 10 mil a 20 milhões de dólares, dependendo da complexidade. Enquanto isso, os tradicionais, como citamos antes, chegam facilmente na casa dos bilhões. E o que eles fazem lá em cima? Cada um tem uma função específica. Eles não carregam 20 instrumentos diferentes como um grande observatório. Eles acabam focando num problema só: descobrir exoplaneta, medir o tamanho de um asteroide, mapear gelo na Lua, testar um novo componente eletrônico. E isso é genial, porque se um deles falha, você não perde tudo. E como são baratos, você pode lançar vários ao mesmo tempo, formando até constelações ou enxames de satélites. Vários olhando para o mesmo fenômeno sob ângulos diferentes. Em 2022, a NASA lançou 10 CubeSats junto com a missão Artemis 1. Eles estão nesse momento tentando detectar e mapear água na Lua. E qual o custo total desses 10? 13 milhões de dólares. Isso é menos que o orçamento de um filme de super-herói desses medíocres. E o resultado pode ajudar a gente a sustentar a presença humana permanente lá na superfície lunar. E tem o caso mais bonito, na minha opinião. Em 2018, a NASA mandou o pousador InSight para Marte. Junto com eles foram 2 CubeSats, chamado MARCO, sigla para Mars CubeSat 1. Eles não tinham uma missão principal, era só um teste de comunicação. Só que durante a entrada, a descida e o pouso do InSight, esses 2 pequenos serviram de retransmissor em tempo real para a Terra. E ainda tiraram fotos do planeta com câmeras grande-angulares. Apesar de eu e os CubeSats compartilharmos o mesmo nome, foram os CubeSats que foram para Marte. Eu só vim para a Rússia dessa vez. E as missões não param por aí. Em 2017, a NASA colocou no espaço o Asteria, um CubeSat que observou o exoplaneta 55 Cancri E, também chamado de Janssen. Veja só, Rodrigo, um CubeSat observando um exoplaneta. É um mundo 8 vezes maior que a Terra, a 41 anos-luz de distância. O Asteria reconfirmou a existência desse planeta, e com isso ele se tornou o menor instrumento espacial já construído a detectar um exoplaneta. Pensa na responsabilidade. Um cubo de 10 centímetros confirmando um mundo a 41 anos-luz. E o que será que vem por aí? A Agência Espacial Europeia tem o Hera, que foi lançado em 2024. Ele vai visitar o sistema de asteroide Didymos, que fica entre Marte e Júpiter. Acompanhando o Hera, vão 2 CubeSats de 6 unidades. Será a primeira vez que europeus vão operar CubeSats em céu profundo, longe da Terra. E tem o Margo, que é um CubeSat do tamanho de uma maleta de mão. E sua missão é ir até um asteroide que ainda não tem nome, estudar a sua forma, massa e minerais da superfície. Será o menor CubeSat a fazer uma missão solo no espaço interplanetário. E a gente não pode se esquecer do lado educacional dos CubeSats. A Universidade Brown, nos Estados Unidos, montou um CubeSat em 18 meses, com menos de 10 mil dólares. Ele foi lançado num foguete da SpaceX também em 2022 para estudar detritos espaciais. 12 alunos, um CubeSat com o tamanho de um pão de forma cheio de circuitos, e eles foram bem-sucedidos.
Isso é democratização da tecnologia. Hoje, qualquer startup, qualquer laboratório universitário, qualquer grupo de alunos com orientação correta pode colocar algo em órbita. E no país onde você vive, Marco, em 2016, a Agência Espacial Russa desenvolveu o primeiro CubeSat produzido inteiramente com impressora 3D. O resultado foi uma estrutura mais robusta e leve. Eles usaram um plástico especial chamado PIC, que é duro e condutor elétrico. Em 2020, usaram esse mesmo material para transmitir um retrato da Mona Lisa. O passo inicial para que no futuro as estruturas dos CubeSats já venham com os fios e circuitos impressos dentro do próprio plástico. É como se o satélite nascesse pronto. É só encaixar os instrumentos e os painéis solares. O setor privado também está envolvido nesse negócio aí de CubeSats. Uma empresa russa, a Geoscan, que já lançou 16 CubeSats desde 2022, iniciou suas missões com o CubeSat Geoscan Edelweiss, o primeiro satélite privado aqui de São Petersburgo. Em 2023, eles lançaram o Stratosat TK1, o primeiro satélite feito para um cliente diretamente. Em 2025, eles lançaram 8 CubeSats próprios, mais um chamado 239 Alferov, feito para um estudo de física e matemática. E isso mostra como o modelo se espalhou e consolidou. Não é mais monopólio de superpotência. Empresas privadas, universidades ou até uma escola de ensino médio pode ter seu próprio satélite. Agências espaciais espalhadas por todo o mundo, como a Agência Espacial Europeia, a ESA, compraram essa ideia com força. Eles têm o programa Fly Your Satellite, onde dão chance para universidades colocarem seus CubeSats em órbita. O OPS-SAT, por exemplo, é um CubeSat de 30 centímetros que funciona como um laboratório voador. Em 2022, fizeram 12 experimentos novos com ele, testando softwares e protocolos que podem ser usados em missões futuras. A ESA também está de olho na Lua. Pelo programa LUCE, LUCE, desafiaram equipes europeias a projetar CubeSats lunares. E 2 projetos venceram, um para mapear bombardeio de meteoroides, outro para procurar gelo de água no Polo Sul lunar. Esses CubeSats vão pegar caronas em foguetes que já estejam indo para a Lua. O Japão, que anda meio sumido do noticiário espacial, também tem suas atividades. O módulo Kibo, da Estação Espacial Internacional, é um dos principais lançadores de CubeSats. A Agência Espacial Japonesa fez parceria com a ONU para criar o programa KiboCube, que oferece a países em desenvolvimento a chance de colocar seu primeiro satélite em órbita. O Canadá também tem seu projeto envolvendo estudantes. Rodrigo, a gente já falou de CubeSats norte-americanos, europeus, japoneses, russos, mas não podemos dar esse passeio cósmico sem olhar para o nosso quintal. O Brasil também está se movimentando nessa área. E não é de hoje. O ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem o ITASat. Ele não é exatamente um CubeSat padrão, mas foi um marco alcançado pelo Instituto. Lançado em 2018, ele tem 60 centímetros de altura e pesa uns 15 quilos. Ele foi desenvolvido por dezenas de alunos e professores, e a sua missão foi coletar dados de sensoriamento remoto e testar tecnologia nacional. Funcionou por anos lá em cima, provando que a gente também sabe fazer. E agora a coisa está ficando ainda mais fina. A Universidade Federal do ABC, a UFABC, desenvolveu o NanoSat-C BR2. É um CubeSat de uma unidade, aquele tamanho de cubo mágico. Lançado em 2021, ele tem uma missão humilde, mas importantíssima, que é estudar o campo magnético da Terra e a radiação na região equatorial, que é onde a gente está. E com o detalhe de que foi construído quase que inteiramente por alunos de iniciação científica. Com um orçamento apertado e muito suor, ele está lá, funcionando. E é a prova de que você não precisa de um centro espacial muito sofisticado para fazer ciência de qualidade. Mas fica aqui a nossa mensagem de sempre, de que queremos sim um programa espacial brasileiro muito forte, potente, que lança foguetes com tripulação e até satélites. Atividades que são importantíssimas para a soberania nacional. E no Brasil, a iniciativa privada também funciona dentro do campo dos CubeSats. A empresa Visiona Tecnologia Espacial, que é uma joint venture da Embraer e da Telebrás, desenvolveu o VCU-B1. Ele foi lançado em 2023 e já é maior. Tem 6 unidades e uns 12 quilos.
A função dele é comercial, pois o CubeSat faz imagem da Terra com alta resolução para agricultura, monitoramento de florestas, gestão de recursos hídricos. Ele é o primeiro CubeSat brasileiro com alta capacidade de imageamento de verdade. E o mais interessante é que ele foi projetado em parceria com a Universidade de Santa Catarina, ou seja, uniu o know-how acadêmico com a necessidade do mercado. E o que mais me anima de verdade é o programa SpaceP. É uma parceria internacional, mas o Brasil tem participado indiretamente através de colaborações com universidades. O conceito simples é de disponibilizar plataformas de CubeSats para escolas e institutos de pesquisas que não teriam grana para fazer um satélite sozinhos. O aluno projeta o experimento e a plataforma já vem pronta. É tipo um ônibus espacial minúsculo. O Brasil tem potencial enorme para entrar nessa onda, porque a gente já tem programas de engenharia espacial no ITA, no INPE, na UFABC, além da OBSAT, organizada pela UFSCar, que nós já comentamos aqui no CentauriCast, no bloco Céu em Cena, entre outras universidades que também têm programas próprios. Falta só um pouco mais de fôlego financeiro e vontade política, mas os CubeSats brasileiros já estão aí, orbitando e mandando dados. Rodrigo, a gente está vivendo uma mudança na utilização de tecnologias espaciais. Antes, explorar o espaço era coisa de governos com orçamentos de guerra. Agora, um grupo de estudantes com uma boa ideia e cerca ali de $10 mil pode colocar um experimento em órbita. Claro que ainda existem desafios. CubeSats são mais vulneráveis à radiação, têm menos potência e duram menos tempo. Mas a cada lançamento, a tecnologia avança. E o mais importante é que eles estão formando a próxima geração de engenheiros e cientistas. Alguém que monta um CubeSat na faculdade, por exemplo, não vai ter medo de projetar uma sonda interplanetária no futuro. E a ambição final? Usar esses pequenos satélites como degraus para tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Pode parecer exagero, mas foi um CubeSat que confirmou um exoplaneta a 41 anos-luz de distância. Foi um CubeSat que retransmitiu o sinal de pouso em Marte. Serão CubeSats que vão mapear gelo na Lua e testar deflexão de asteroides. O caminho é longo, mas depende dos próximos cientistas. E é por isso que a gente chama esse bloco de Ecos do Universo, porque até o menor dos objetos, quando bem projetado, pode reverberar por décadas. E esses pequenos cubos lá no alto são os ecos de uma vontade humana que não cabe em órbita nenhuma. A vontade de saber o que tem do lado de lá. De gigantes que custam bilhões a cubos que cabem na palma da mão. Os satélites, e os CubeSats em especial, estão reescrevendo os caminhos da exploração espacial, tornando o universo um lugar mais próximo, mais democrático e, quem sabe, mais brasileiro. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.